Fala, meus amiguinhos do sexto ano, beleza? Tia LV aí com vocês, mais uma aulinha conforme prometido, aulinha de radiciação, aulinha aí interessante para você que tem um pouquinho de dúvida em raízes, você vê que não tem nada, nenhum mistério, vai ver que é um negócio fácil de você fazer, beleza? Vem comigo. O que é raiz, filho? Ele é o oposto de potência, a gente viu na aula passada aqui que era potência. Então, o oposto da raiz, da mesma forma que o oposto do mais é o menos e que o oposto do vezes é dividir. O oposto da potência é a minha raiz, que eu chamo de radiciação, beleza? E como que eu faço isso? Se é o oposto da potência, eu vejo quem é a potência que está aqui dentro. Essa raiz, quando eu não escrevo nada, ela tem um 2zinho aqui, ó. Por isso que eu escrevi igualzinho a potência. A potência não é elevada ao quadrado? Então, quando tem esse 2zinho aqui, ó, por isso que ele é a raiz quadrada. Ah, tá. Por isso que ele chama raiz quadrada, porque tem um 2zinho escondido. Mas esse 2 eu não preciso escrever, tá certo? Então, esse 25 é um número, exemplo aqui. Quanto que é a raiz de 25? Tem algum número que elevado ao quadrado dá 25? Tem. 5 ao quadrado dá 25. Se 5 ao quadrado dá 25, quanto que é a raiz de 25? É a raiz de 5 ao quadrado, ó. Raiz quadrada é 5 quadrado. É como se fosse um vezes e um dividido, um mais e um menos. Você pode cortar esses dois, ou você vê quem que multiplicado por ele mesmo dá 25. 5. Então, raiz de 25, 5. Só isso. Só isso. Só isso. Olha outro exemplo. Raiz de 64. Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 64? Tem que saber a tabuada. Lembrou? Quanto que é? 8. 8 vezes 8 não é 64? Então, quanto que é a raiz de 64? Raiz de 64 vai dar 8. 121, aí você já tem que saber um pouquinho mais. Quem multiplicado por ele mesmo dá 121? 11 vezes 11 é 121. Então, 11 ao quadrado é 121. Vai dar 11. Só isso. Nenhum mistério, nenhuma complicação. Aí vem algumas propriedades que a gente precisa saber que são parecidas com propriedades de radiciação aí. Por exemplo, raiz de fração. Como é que eu faço raiz de fração? É o mesmo esquema da potência. Quando eu tenho raiz de uma fração, eu vou... Essa minha fração aqui, tá vendo que é o 2? O 2, esse não poderia ser escrito assim também, ó. 2 ao quadrado e 1 ao quadrado. Esse não pode ser escrito assim, ó. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. Então, esses dois podem ser elevados ao quadrado. Eu posso substituir essas duas aqui, ó, por uma única aqui do lado de fora. Se eu posso fazer isso, eu posso cortar a minha raiz com a minha potência. Então, quanto que é a raiz de 1/4? 1 sobre 2. Beleza? Facinho. Outra propriedade também, ó. E raiz de número decimal, professor? Quando tem raiz de número com vírgula, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse número com vírgula para uma fração primeiro. Então, transforma. Quantas casas eu vou andar aqui, ó? 2 casinhas. Então, são quantos zeros que eu tenho? 2 zerinhos, tá certo? O que é 0,09? 9 sobre 100. Primeiro passo. Segundo passo, propriedade da potência também. Raiz do de cima com raiz do de baixo. Então, raiz de 9 e raiz de 100. Quem o número multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. Então, raiz de 0,09, 3 sobre 10, que é a mesma coisa que quanto? 0,3. Olha uma curiosidade interessante. A raiz, quando é um número pequeno, ele aumenta, tá vendo? 1/4 ele aumentou para meio. Um número bem pequeno, 0,09, virou 0,3. Então, a raiz do número decimal ela acaba aumentando. Curiosidade só. Mas tá certo? Então, essas duas são propriedades importantes aí. A gente já consegue fazer alguns exercícios de radiciação que está na sua apostila aí. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, na prática. Juntei as duas coisas, ó. 1 mais raiz de 1/4 sobre 2. Vamos fazer. Primeiro eu tenho que fazer quem? Quem está dentro do parênteses, tá certo? Então, dentro do parênteses, qual prioridade, ó? Prioridade é parênteses, depois colchetes, depois é a chaves. E na hora da resolução, quando não tiver nada? Primeiro, potência e raiz. Segundo, vai fazer dividido e vezes e, por último, mais e menos. Tá certo? Então, anota isso no seu caderno, anota isso no post-it, anota isso em qualquer lugar. Isso é muito importante. Primeiro parênteses,
segundo colchete, terceiro chaves. Depois que eu resolvi tudo, potência e raiz primeiro, dividido e vezes em segundo e, por último, mais e menos. Beleza? Não pode esquecer essa ordem. Então, vamos de novo. Dentro do parênteses, o que eu faço primeiro? A minha raiz. Raiz de 1 sobre 4. Eu já mostrei para você como que é. Está no exemplo aqui de cima. Né, que eu cortei de 1 sobre 2. Então, isso daqui ó, é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado. O que eu faço primeiro? Dentro do meu parênteses. Vamos fazer devagarzinho? MMC sobre 1. Aqui dá 2. Aqui dá 1. Sobre 2. 2 vezes 1. 2 mais 1 elevado ao quadrado. 2 mais 1 eu tenho 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Como que eu resolvo a potência que você já aprendeu? 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 9. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 4. Dá para simplificar esse 9 vezes 4? Não. Então, encerra aqui. Difícil? Não. Tranquilo. Não esquece de assistir a próxima aula, tá certo? Vamos ter mais aulas aí, fica ligado nessas próximas aulas. Comenta lá, vai no comentário, comenta lá, diga que você gostou, pô, legal, achei que era difícil, é fácil. Não esquece de comentar, não esquece de comentar seu nome também, que é muito importante para a gente ver que você está assistindo, que você está participando das nossas aulas. Beleza, amiguinho? Obrigado aí, até a próxima aula, se Deus quiser. Abraço.